Shalom a todos. Vamos fazer uma leitura, continuar aqui com a leitura do Evangelho. Às vezes tem dia que não dá para fazer, gente. Vamos aproveitar esse tempo aqui na graça de Deus e vamos ler Marcos 9. A Torá de Jesus de Nazaré. Sabia que os evangelhos é a Torá de Jesus de Nazaré? Se alguém falar para você, você conhece a Torá? Você fala, conhece. E qual é? Fala, a pregação de Jesus de Nazaré deixou para os cristãos. A Torá de Jesus para nós. Está nos evangelhos, principalmente em Mateus. Mas hoje estou lendo Marcos, ok? Mas tem muito ensinamento bom em Marcos. O livro de Marcos é menor. O Marcos escreveu um dos evangelhos. Ele é menor, mas assim, tem muita coisa interessante nele. Ok, gente? Já fiz leitura até o 8, agora eu vou fazer do 9. Vamos começar lá. Tomara a Deus que dê tudo certo aqui. Estou numa praça e vamos lá. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ok? Esse versículo ele é polêmico, ok? Então, por isso que nós não podemos pegar um versículo só da Bíblia e fazer uma doutrina. Esse versículo é polêmico. A gente pode levar ele para o lado espiritual também, ok? Então ele já começa assim, dizia-lhes ainda, quem estava dizendo? Jesus de Nazaré, ok? Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja ter chegado com o poder o reino de Deus. E aí? Não vou nem discutir esse versículo. Não vou nem discutir. Talvez eu teria que fazer uma pesquisa na internet direito para ver o que as pessoas comentam sobre ele, ok? E eu não fiz essa pré-pesquisa. Então já vamos para o 2, versículo 2. Gente, é muito melhor a gente falar assim, eu não sei explicar alguma coisa da Bíblia, é muito melhor a gente falar, eu não sei explicar, do que a gente ficar inventando, do que ficar com achismo, ok? Então se eu não sei, não sei. Não vou morrer por causa disso. Deus não vai me condenar porque eu não sei, sabe? Tem gente que fica tentando explicar coisas na Bíblia que não tem como explicar e fica fazendo doutrina do achismo. Não, gente. Não sabe, não sabe. Reconhece, seja humilde, não sei. Vê, querendo adivinhar. Para quem Deus quiser revelar, Ele revela. Se não quiser, paciência. Vamos ler aqui o 2, vamos ver se a gente consegue entender o 2. 6 dias depois, passou mais 6 dias depois, ok? Tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte, foi transfigurado diante deles, ok? Esse aqui é interessante. Porque aqui, primeiro você observa que o Senhor Jesus não levou os 12 discípulos. Ele só levou 3. Isso significa que não é com todo mundo que você vai mostrar algumas coisas, que você vai falar algumas coisas, ok? Não é com todo mundo. É algumas coisas que Deus revela para um grupo específico. Não é para todo mundo. Já vai por aí. Ah, mas fulano falou que é assim. Hein? Foi Deus que revelou para ele assim? Tem coisa que Deus revela para uma pessoa, mas foi para aquela pessoa. E aquela pessoa ela não pode obrigar o outro a fazer o que ela fez, porque Deus revelou foi para ela, não foi para os outros. Ela pode até contar o que aconteceu, mas ela não pode obrigar. Tem igrejas que obrigam as pessoas a seguir a cabeça do líder.
do profeta, do pastor, do rabino. Se ele pensa assim, todo mundo tem que pensar igual. Gente, tem coisa que só é revelado para alguns. E eu não posso obrigar uma pessoa que não recebeu uma revelação a ser como eu. Eu seria muita ignorância da minha parte. Então, ele pegou 3. Aqui, ó, ele pegou os 3. Tiago e João, Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos. E o Pedro? Polêmico Pedro, mas Jesus convidava ele. Aleluia. Vamos lá. E eles subiram um monte bem alto, à noite. E veio a transfiguração. Que muitas pessoas quase também não pregam isso aqui. O que é a transfiguração? Naquele momento eles viram o Senhor Jesus com o corpo glorificado. Ok? E junto ao Senhor Jesus eles viram Moisés e Elias conversando com o Senhor Jesus. Ok? Deus é Deus. Deus estava em Jesus. Ele pode fazer o que ele quiser. E aí não adianta a gente ficar discutindo. Ah, mas era por causa disso, era por causa daquilo, era assim ou não era, eu creio, eu não creio. Gente, está escrito. Foi transfigurado. Naquele momento o Senhor Jesus ficou com o corpo glorificado, como ele está agora no céu. E depois ele voltou normal, porque ele ia morrer como um humano normal. Ok? Com aquele corpo glorificado ele jamais morreria. Ele precisava morrer assim, normal. Corpo normal. E ele voltou ao corpo normal. Ok? Aqui o versículo 3. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra os poderia alvejar. Eu vi uma pessoa explicando, achei interessante, que de dentro do Senhor Jesus saiu uma luz forte que clareou tudo, inclusive as vestes. Ficou como se fossem vestes novas, como vestes branquinhas. Porque naquela época eles nem faziam assim as vestes muito brancas como era hoje, não. Era um branco assim meio encardido. Já viu o algodão cru? Era um branco meio encardido. Mas ali ficou branquíssimo a roupa de Jesus, naquele momento, que ele estava com o corpo glorificado. Ok? Vamos continuar aqui? O 4. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Os 3 lá conversando. Mas como pode Elias e Moisés aparecer, conversar? Gente, para Deus tudo pode. Não tenta entender. Não adianta ficar discutindo. Para Deus tudo pode. Estava Elias, mas era em espírito, era em corpo, era como é que não era. Gente, a Bíblia fala que Elias e Moisés estavam ali conversando com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava transfigurado, com o corpo glorificado naquele momento. Eu vou crer como está na Bíblia. Eu não vou crer como os teólogos acham que é. Não vou. Vou crer como está na Bíblia. Ok? Vamos continuar? Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. É claro, Pedro já estava todo feliz com tudo que estava acontecendo. E Pedro já quis ficar morando ali, já não quis mais nem voltar para a cidade. Nem de Nazaré, nem de Jerusalém. Ele já não queria mais nem voltar. Ele falou assim, então Pedro e as suas ideias, né? Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. A ideia brilhante de Paulo. Até hoje o pessoal quer fazer tenda para Jesus. Quer fazer templo para Deus.
quer fazer tenda para Jesus. Jesus mora na eternidade, no mais alto trono. E eles queriam fazer uma tenda para Jesus, outra para Moisés, outra para Elias. Assim, às vezes a gente pensa muito pequeno. Às vezes a gente pensa muito pequeno. E a gente pensa muito nessa terra. O apego com a terra. Eu já queria dar um jeitinho de fazer uma tenda para cada um. Em vez dele falar assim, eu posso ir aí com vocês? Eu quero ficar nesse lugar aí tá bom. Não, ele estava preocupado em fazer tendas. Ele estava preocupado com as coisas materiais. Até hoje, o povo é assim. Muitos cristãos, os judeus, eles querem coisas materiais. Fazer uma tenda, fazer um templo, fazer não sei o quê. Eles estão preocupados, gente. Eles estão preocupados, assim como Pedro ali, preocupado. Fazer uma tendinha. Uma tendinha ali para Moisés, para Elias, para Jesus. Porque eles queriam que ficasse aqui na terra. Eles não queriam que o Senhor Jesus saísse. Ok? Vamos lá? E continuando, que o 6 fala, pois não sabia o que dizer. Tá vendo? Pedro não sabia o que dizer. Mas ele queria sempre dizer alguma coisa, ele falou isso. Pois não sabia o que dizer. Por estarem eles aterrados de medo, viu, gente? Ou atônitos, como se diz, atônitos, aterrados, atônitos, assombrados. Acho que a palavra melhor para falar seria assombrado. Eles estavam assombrados com o que estava acontecendo ali. Ok? E aqui o 7 fala assim. Aqui no 7 fala assim. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia, este é meu filho amado, a ele ouvir. Ok? Pedro, dá para você ficar quieto um pouquinho? Pedro, dá para você ouvir meu filho falar? Dá para você ouvir meu filho? Dá para você ler o evangelho? Ou você só quer ficar falando as suas palavras, as suas experiências, os seus sonhos? Dá para ouvir o filho falar? Como é que a gente vai ouvir o filho falar? É lendo o evangelho. Você vai ouvir o filho falar. Vamos lá? Aí, ó. Aqui, ó. Este é meu filho amado, a ele ouvir. Aí as pessoas querem ouvir os profetas, quer ouvir não sei o quê, quer ouvir o rabino, quer ouvir o profeta ali, quer ouvir... Escuta Jesus. Como é que você vai fazer para escutar Jesus? Lendo o evangelho. Ok? Vamos lá? O 8. E, de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Deus recolheu Moisés e Elias de novo. Porque o povo estava entendendo tudo errado. Vamos lá? O 9. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgasse as coisas que tinha visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse entre os mortos. O Evangelho foi escrito muito depois, gente. Muito depois. Teve até coisas que se perdeu na história. E eles não andavam com papel anotando. O Senhor Jesus falou, olha, vocês só vão contar isso aqui depois que eu ressuscitar. Agora vamos ver o 10. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria ressuscitar dentre os mortos. Nem eles sabiam o que era ressuscitar, gente. Dentre os mortos. Mas eles não tinham visto Lázaro ressuscitar? Lázaro também ressuscitou dentre os mortos. Mas a ressurreição de Lázaro não foi com o corpo glorificado. Lázaro ressuscitou para continuar vivendo nessa terra. O Senhor Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, que não vive mais nessa terra, que não usa mais casa terrena. Vamos lá?
Ele não sabia nem o que era a ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tentava explicar, mas ele não entendia. Ao 11. Interrogando-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhe disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. É outra palavra que eu não sei. Aviltado. Mas deve ser alguma coisa de glória. Ok? Então ele falou, olha, o Filho do Homem vai sofrer muito, que era ele mesmo. Vamos continuar no 13. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Ok? A quem ele estava se referindo? A João Batista. João Batista era Elias? João Batista era a reencarnação de Elias? Não, gente. João Batista era filho de Ana e do marido. Era Ana? Zacarias. Eu sei que o pai era Zacarias. Acho que a mãe também era. Acho que a mãe chamava Ana, né? Isabel. Estou confundindo tudo aqui. Acho que Ana era mãe de Maria, né? Isabel. João Batista era filho de Isabel e de Zacarias. João Batista. Não era a reencarnação de Elias, gente. Mas o Senhor Jesus falou, olha, ele já veio. Fizeram maldade com ele. Ok? Porque eles tinham uma promessa que Elias ia voltar. E eles ficavam esperando Elias voltar. Ok? Vamos continuar lendo aqui. O 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudavam. Então ele interpelou os escribas que discute com eles. Veio uma multidão tomada de surpresa, foi atrás de Jesus, ok? Então ele interpelou os escribas, eram os escrivãos da Torá, os escribas, eles entendiam vírgula, não sei se tinha vírgula, mas eles entendiam letra por letra, viu, gente? Os escribas conheciam a Torá, que é o livro que até hoje os judeus usam da Bíblia, os 5 livros que até hoje eles usam. Os escribas sabiam letra por letra o significado. Então, aqui fala, então ele interpelou os escribas, que discutem entre eles. O que vocês discutem entre vocês? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Ok? Então, aonde o Senhor Jesus estava, ali aparecia um monte de gente atrás que precisava de cura, que gostava de ouvir a palavra dele. Se deixasse, ficava ali quantos dias ficavam, não ia embora não, viu? O Senhor Jesus fazia multiplicação de pão, porque não tinha comida, eles iam para o deserto. Então ia aquela multidão atrás do Senhor Jesus, e também iam os fariseus para testar ele estava sempre sendo testado pelos fariseus, e também os escribas, ok? Mas nesse dia foi diferente. Eles foram atrás do Senhor Jesus, eles estavam lá conversando, o Senhor Jesus perguntou o que eles estavam discutindo entre eles. Aí um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, lança por terra, quando o espírito entrava naquele moço, lança por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os expelissem e eles não puderam. Okay?
Lembra aquela vez que o Senhor Jesus deu poder aos discípulos para eles irem? Eles expulsavam demônios. Mas nesse momento aqui, eles não estavam capacitados para expulsar demônio. Ok, gente? Tem que receber do Senhor uma missão para fazer isso. Tem que receber o Espírito Santo. Não é assim de qualquer jeito que a gente vai sair por aí fazendo as coisas. Ok? Vamos lá? Nesse momento eles não puderam. Mas quando foi enviado os 70, eles expulsaram. Mas agora não expulsaram. Por quê? Ok? Naquele momento eles não tinham recebido aquele mandato do Senhor. Aquele mandato do Senhor foi ali, para eles irem pelas cidades. Vamos ver o 19? Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Ok? Então, os discípulos já tinham expulsado demônios. Mas aqui eles não estavam conseguindo. Não era um dia que eles estavam assim, com muita fé, porque o Senhor Jesus ainda criticou a fé. O Senhor Jesus chamou de geração incrédula, viu? Geração incrédula. Porque nós somos assim, um dia nós temos fé, outro dia não. Depende do problema. E só Deus na misericórdia. Vamos lá, ao 20. E trouxeram-lo, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, resolvia-se espumando. Revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? E ele falou: desde a infância. Desde a infância. Alguns até falam que isso aqui é aquele negócio lá, como é que é o ataque epilético. Alguns falam que isso aqui era um ataque epilético. Eu só sei que ele tinha desde a infância isso. E aqui fala: e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então aquele espírito maligno, ele lançava as pessoas, quando a pessoa estava com ele lançava a pessoa no fogo para morrer queimado, lançava na água para morrer afogado. Então tinha que ter sempre alguém por perto ali para ajudar aquela pessoa. Tinha que ter sempre alguém por perto, vigiando 24 horas. Coisa terrível. Terrível, gente, terrível. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha fé. Ele falou: eu creio, mas se a minha fé não é suficiente, me ajuda. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando o corpo, se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Ok, gente? Eu acredito que isso aqui não tem nada a ver com ataque epilético, porque eu nunca ouvi falar que o ataque epilético joga uma pessoa no fogo, na água, para morrer afogado, ok? Era mais que um ataque epilético, porque encaminhava ele até os lugares perigosos. Era um espírito de morte que estava naquele menino. Devia ser um rapazinho aqui, mas eles falam que era desde criança. Era um espírito de morte que queria matar a vida daquela pessoa, daquele adolescente, daquele jovem, não sei. E a família sofria muito com isso, gente. Você já pensou passar a vida toda
com uma pessoa com espírito de morte, gente. O sangue de Jesus é poder. Livrai-nos, Senhor. Então o Senhor Jesus falou, sai deste jovem e nunca mais torne aí. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto. Então o demônio saiu, o espírito maligno saiu. Mas o menino ficou como se estivesse morto ali, porque o menino já estava muito cansado. Eu via que esse menino não dormia direito, não comia direito. Estava caído, como morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. E ele se levantou, ok? Quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram em particular, por que não puderam nos expulsá-lo? Porque nós não podemos expulsá-lo. Os discípulos falaram para Jesus, mas por que nós não conseguimos expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta, era uma casta, não era apenas um espírito, gente. Era uma casta. Não sei nem o que significa casta, mas era muita coisa. Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração. De oração e consagração. Algumas traduções colocam jejum também, outras colocam em parente. Mas não era só uma oração assim que a gente faz. Era aquela oração de Jesus mesmo. Que estava sempre em consagração com o Pai. Que tinha recebido do Pai o Espírito Santo. Que dava todo o poder a Ele. Ok? Ok? Vamos lá. E tendo partido dali, passava pela Galiléia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Então, o Senhor Jesus estava sempre avisando o que ia acontecer com eles, viu, gente? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Ok? Depois de 3 dias vai ressuscitar. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-los. Então Jesus estava sempre dando uma dica, olha, vai acontecer isso comigo. Mas eles não entendiam, eles passaram 3 anos com o Senhor Jesus e não entenderam direito, gente. Vamos lá. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorreis pelo caminho? Então, era 12 pessoas, né? Vamos supor que Jesus estava ali conversando com Pedro e Tiago, João, e aqueles outros vinham atrás discutindo algum assunto. E o Senhor Jesus perguntou para eles o que eles estavam discutindo. Pelo caminho. Mas eles guardaram o silêncio, porque pelo caminho havia discutido entre si sobre quem era o maior. Eles não quiseram falar. Quando o Senhor Jesus falou que vocês estavam discutindo, eles não quiseram nem falar. Porque eles estavam brigando entre eles para saber quem ia ser o maior no céu, viu, gente? Quem ia ser o maior no reino. Na realidade, acho que nem era céu aqui. As pessoas falam céu. Mas na realidade é no reino, no governo do Senhor Jesus. Ok? Então eles queriam saber quem ia ser o maior. Qual que vai estar do teu lado direito, Senhor, no teu reino. Vamos continuar? E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e serve de todos. Ok? No reino de Deus, não se é o primeiro porque eu fui bravo, que isso é coisa de Itália. Não, e eu fui
eu sou muito competente, olha, eu fiz isso, fiz não sei quantos jejum, li tanta Bíblia, preguei tanto. Não, o meu lugar é grande lá. Sabe o que o Senhor Jesus falou? Quem se fazer o menor aqui na terra vai ser o maior lá. Okay? Quem se fazer o menor é o que vai ser o maior. Tem coisa que a pessoa só vai ser grande aqui na terra, lá não vai. Ok? Vamos lá? Trazendo uma criança, colocou-o no meio deles, tomando nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim recebe, qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Ok? A criança, ela é o símbolo da humildade. É claro que as crianças de hoje já estão muito diferentes daquela época, viu? As crianças daquela época tinham educação total. Mas elas ainda estão, ainda que elas estão avançadas por causa da internet, das informações, das coisas que elas vêem dentro de casa, os pais fazendo de errado, ainda que elas estão muito avançadas, mas elas ainda são mais ingênuas, elas são mais ainda puras. Então, elas normalmente eles começam a mentir. Quando eles começam a mentir, você já começa a ver ali uma maldade na criança. Hoje a criança ela tem que ser bem pequena para ela ser inocente, para ela assim, não ser uma criança maldosa, porque a partir do momento que começou a mentir, já tem maldade. Vamos lá. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lo proibimos, porque não seguia conosco. Sabe aquele lá que só a minha igreja que acerta? Só a minha igreja que acerta? Se você não se converter, a fé da minha igreja você não é salvo? Tem isso aí, viu, gente? Aí eles falam, não, eles estavam lá expulsando demônio no teu nome, Jesus. Mas eles não estão aqui com nós, a gente proibiu. Porque naquela época já existia pessoas que achavam que eu sou o melhor, minha igreja é a melhor. Se você não for daquela igreja, você não vai ser salvo. Gente, a salvação é em Jesus de Nazaré. Quando o Senhor Jesus pregava, na igreja tinha. Vamos lá? Mas Jesus respondeu: não lo proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo seguir possa falar mal de mim. Ok? Não é para proibir, deixa. Se a pessoa fez um milagre no meu nome, porque ela tem fé em mim. Ok? Porque se a pessoa fez milagre no nome de Jesus, e fez isso, e fez aquilo, e ela abandona o Senhor Jesus, ela perde a salvação, gente. Não tem mais como ela voltar. Porque a partir do momento que ela faz os milagres, que ela vive, ela não pode mais negar a fé. Ela não pode. Olha aqui, ó. Ele falou que não pode sair logo a falar mal de mim. Se saiu falando mal, gente, já era, perdeu a salvação. Vamos lá. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Eu gosto às vezes de pegar, no Brasil mais, né? Eu gosto sempre de estar com um trocado na bolsa e falar assim, olha, eu estou te dando em nome de Jesus. A pessoa vem me pedir, eu falo, estou te dando em nome de Jesus. Ok? Ou um alimento, um pacote de biscoito, sei lá. Às vezes eu ia fazer compra no mercado e às vezes eu sabia que já tinha gente lá fora pedindo as coisas. Eu saía com um biscoito, alguma coisa e dava. E eu falava, é no nome de Jesus que eu estou dando. Vamos lá?
E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Quem esses pequeninos crentes? Esses que estão dando um copo de água necessitado, ok? Que está ajudando um pobre ali pela fé, está ajudando. Ai de quem falar de você. Se você está fazendo a obra do Senhor com amor, ai de quem falar de você. Não é eu que estou falando, é a Bíblia, é o Evangelho de Jesus. Aqui, ó, ele falou, aqui no 42 de Marcos 9, ele falou, ó, e quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que eles pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar, ou se matasse, se suicidasse afogado no mar. É isso que ele estava dizendo. É melhor você se suicidar afogado no mar do que você maltratar um servo de Jesus que está pregando o evangelho, que está dando comida ao pobre, que está... Cuidado, cuidado, vocês que gostam de falar mal dos outros. Cuidado. É melhor que você se suicide. É a Bíblia que está falando, gente. Ai, irmã, gente, eu estou lendo a Bíblia, agora se você não quiser acreditar, eu não posso fazer nada. Tem coisa que eu falo da Bíblia e as pessoas, só porque elas não estudam aquele texto ou porque não conhecem aquele versículo, elas ficam falando que eu estou fazendo coisa errada. Eu estou lendo a Bíblia, se quiser crer, criar. Pega Marcos 9 e vai ler. Okay? Ele falou, é melhor você se matar no mar afogado do que você xingar essas pessoas aí que estão fazendo a minha obra, dando um prato de comida para quem tem fome no meu nome, dando um copo de água no meu nome, ok? Vamos lá? E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta, sem mão, na vida do que tendo duas mãos e ires pro inferno, para o fogo inextinguível. Você usa sua mão para o pecado? Tem várias formas de usar a mão para o pecado. Várias formas. Você está usando ela para o pecado? Pois a Bíblia fala que seria melhor você cortar a tua mão. Porque se você ficar com a tua mão continuando pecando, você vai para o inferno. Um fogo inextinguível. Aqui está escrito, gente, aqui ó, fogo inextinguível. Ok? Aonde não lhes morre o verme, nem fogo e o fogo não se apaga. Não morre o verme e nem o fogo se apaga. Vocês sabiam que tem um verme que eles tá no corpo humano, que quando a pessoa morre, ela enterra ela ali, aqueles vermes começam a comer tudo ela. Então aqui a Bíblia fala que naquele lugar lá, no inferno, o verme não morre. O verme não morre. E nem o fogo se apaga. Leia Marcos 9. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca, é melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme e nem se apaga o fogo. De novo, está repetindo. Porque cada um será salgado com fogo. Cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhes restaurará o sabor? Tende sal em vós mesmo e paz uns para com os outros. Amém, aleluia, glória a Deus. Acabou por aqui. Ai, Senhor, me ajuda, Senhor, que possamos obedecer a Tua palavra. Que possamos ser o sal na medida certa e que possamos ter paz uns com os outros. Ok? Depois eu vou passar a live pro YouTube e coloco nas redes sociais. Então eu terminei de ler Marcos 9. Ficam todos na Shalom. Se inscreva lá no meu canal, @Igreja de Yeshua. Shalom, shalom.